Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Qual é o tamanho do impasse da questão indígena quando o assunto é construção dos dois túneis na duplicação do Morro dos Cavalos na BR-101? Esse é o nosso assunto hoje aqui no Conversas Cruzadas na TV Com. Professor, o seguinte, hoje, essa semana, o Diário Catarinense concluiu aquela série de reportagens sobre essa questão indígena. Tem uma entrevista com o doutor em Ciências Sociais, João Carlos Tedesco, que ele diz que, embora a senhora não seja da FUNAI, mas que a FUNAI não escuta o índio e diz que quer se impor para o índio um modo de vida que ele não quer mais. Como, por exemplo, se tem a ideia de que o índio quer continuar vivendo de pesca e da caça. E isso muitas vezes, como eu citei agora há pouco aqui, como acontece lá no oeste catarinense, o índio está fazendo parceria com multinacional, apostando em lucros de hidrelétrica para ganhar dinheiro no futuro. E aqui, por exemplo, até a reportagem questiona que inúmeros convênios, já repasses para a FUNAI, na ordem de mais de 10 milhões de reais, e se questiona onde é que foi parar esse dinheiro, né? Será que melhorou a qualidade de vida dos índios, que no Morro dos Cavalos vivem basicamente de repasses federais, né? De programas sociais, né? Como Bolsa Família e por aí vai. Essa questão aí do índio viver de pesca e caça, algum índio vive aqui no Morro dos Cavalos ainda da pesca e da caça? Não apenas, né? Não apenas. Bem que eles gostariam de morar ali embaixo, no extremo sul da terra indígena Morro dos Cavalos, que é o rio Maciambu, que é uma área já mais plana, não é? E poder viver também de pesca. É importante que hoje a gente perceba que no Brasil existem várias formas, né, de comunidades indígenas viverem. Eu venho recentemente da 29ª Reunião Brasileira de Antropologia, e ali se falava também dos grupos de índios isolados, aí os isolados usado entre aspas, e de contato recente, não é? Então, falar em Guarani é falar numa multiplicidade, numa complexidade sociocultural bastante grande, não é? Embora a gente saiba que todos os trabalhos de etnohistória, etnoarqueologia, demonstrem que os sítios arqueológicos, inclusive presentes dentro do Parque Estadual da Serra Tabuleiro e adjacências, que são Guarani, trazem desde a bacia do Rio Uruguai até o litoral uma semelhança, né, das evidências arqueológicas. Isso é muito interessante, porque o senhor procurador falava nessa diferença entre Nhandeva e Mbuá, embora a gente saiba que nesse parentesco, nessa organização sociocultural dos Guarani, Mbuá tem casamentos com Nhandeva. Então, isso é um aspecto muito importante da gente frisar. Então, não era um grupo apenas, outro grupo agora, não. Há sempre casamentos e parentesco que é importante. Pois é, mas a reportagem agora fala que eles foram trazidos por ônibus, pago por gente daqui e tal, é que não seria essa migração natural, né? A reportagem comprovou, eu não sei, eu tentei ler na íntegra essa série de reportagens, todavia eu não li em nenhum momento que havia um recibo de alguma locomoção, algum transporte. Mas também, então, eu acho que é importante... Batom na cueca, nesse caso, às vezes é difícil também, né? Eu acho que é importante a reportagem, então, citar, digamos, com mais veemência algumas questões. Agora, voltando aos Guarani e à atualidade. Nós sabemos muito bem que hoje existem existe uma composição para a economia das famílias Guarani. Nós mesmos temos alunos de Morro dos Cavalos na licenciatura intercultural indígena do Sul da Mata Atlântica, que é da Universidade Federal de Santa Catarina, e que eu não coordeno, esse curso é coordenado pelo professor Lucas Bueno, e que estão fazendo seus estudos e são professores na escola Itatã, assim que é chamada, construída quando o atual deputado federal Espiridião Amin era governador do estado. Portanto, ele também e o estado reconhecendo essa terra indígena. Então, há digamos, uma quantidade, não é, de aspectos econômicos a formar, digamos assim, a vida hoje do índio Guarani. E de forma diversa nas comunidades. Quando há mais mata, mais pesca, não é? Menos pesca, mais possibilidades de coleta ou não. Hoje ele está vivendo do Bolsa Família. Não só. Mas é a principal fonte de renda? Não diria que é a principal. Eu diria que compõe
essa multiplicidade, não é, de itens da economia guarani. Pois é, mas o que fica de lamentável é essa falta de perspectiva, né? Nós não temos perspectiva, eu não vou nem falar de quando conclui a obra, de quando começa a obra dos túneis. Infelizmente, eu não posso acompanhar esse debate dessa forma que está sendo colocado aqui por pessoas que conhecem a parte técnica, evidentemente, muito melhor do que eu. O que eu busco como sociedade organizada representando aqui é o que se lamenta. E eu me torno quase que repetitivo. Mas eu estou vendo que vocês também estão se tornando repetitivos, exatamente batendo no martelo em coisas que nós já sabemos há muito tempo e que não sabemos quem que deva dar a palavra final para que possamos resolver a pendenga toda, né? Para que possamos resolver o problema. Porque é isso que nós estamos buscando aqui. O que a sociedade organizada está querendo é tão somente isso, né? Buscar, evidentemente, os direitos que os índios devem ter, mas percebemos e fica também muito latente de que existe um problema ideológico muito sério nessa história toda. Sim. Isso fica muito claro para toda a população. Financeiro também, né? Problema ideológico, né? Problema político e o problema financeiro que é esse que está se buscando. Sabemos do trabalho que realiza a FUNAI hoje e de como ela tem deixado a desejar os serviços prestados nos últimos estudos feitos de assentamentos e tudo mais pelo Brasil afora. Eu continuo insistindo. Eu não entendo como, e o setor produtivo não entende, a população catarinense e a população brasileira, ela não consegue entender como que nós estamos com uma rodovia parada em função de assuntos que, na nossa visão, e podem parecer que são muito grandes para vocês, mas nós não conseguimos entender que isso seja tão importante assim, que não se arranje rapidamente um local para que esses índios possam ser assentados e se resolver de uma maneira definitiva essa nossa estrada para o sul, aqui do nosso estado e para o sul do país. Agora, há um questionamento também dessa indústria de laudos antropológicos, por exemplo, de que se cria uma indústria e estudo daqui, estudo dali, e um para reforçar o estudo do primeiro e tal, e a gente acaba não saindo do lugar, né? Por isso que eu insisti, né, professora, a necessidade de se investigar a fundo isso, né, de se apurar, porque a gente está falando de recurso público, a gente está falando de uma riqueza que nós deixamos desenvolver, né, da movimentação da economia. Incalculáveis são os números. As vidas perdidas e tal. Vidas perdidas, os acidentes acontecendo, as famílias perdendo seus filhos, né? E nós não conseguimos resolver esse problema. Agora, o seguinte, a construção dos 2 túneis, o início das obras, projeto, não temos edital, não temos nada, né, dos 2 túneis. Essa questão está diretamente ligada, é uma condicionante para isso acontecer, a homologação da terra indígena, do ponto de vista da FUNAI? Na realidade... Ao que parece, sim, né? Pelas informações até da própria reportagem do Diário Catarinense, o IBAMA, fundamentado pela FUNAI, incluiu como uma condicionante para a realização da obra a existência da homologação. A homologação. Que está no Ministério da Justiça. Não, está na Presidência da República. Está na Presidência da República e... Mas não falta o ministro Cardoso... Não, ele não tem que passar essa questão para o presidente ou já passou por ele? Porque, na realidade, Renato, o Ministério da Justiça, em 2007, 2008, ele exarou uma portaria declaratória. E, a partir daí, o processo pode ser homologado pela Presidente da República. Nós acreditamos, é óbvio, que com essa questão da ação que o Estado ingressou na Justiça, não sabemos, é uma competência administrativa da Presidente da República que ainda não foi tomada. Bom, lembrando o seguinte, né? Ontem, em entrevista para colegas do Grupo RBS, a candidata Dilma Rousseff, presidente Dilma, entrevista para o Moacir Pereira, para os nossos colegas, a presidente Moacir apresentou, né, a reportagem do Diário e a presidente disse, bom, se tem problema tem que ser punido, né? Se tem os responsáveis precisam ser punidos por essas supostas ilegalidades. Sim. Né? O que se espera é que isso venha a acontecer de fato, né? Sem dúvida, sem dúvida. Só para retomando a questão,
No ano passado, nós entramos com um pedido ao ministro da Justiça, porque ele tem o poder de anular o processo. Esse poder ele tem. Sim. Nós elencamos todas as irregularidades. irregularidades. É isso que está querendo o Estado, né? Isso nós pedimos. Mas agora, dentro do processo demarcatório, o próximo ato seria a homologação. Mas que nós entendemos que esse ato não vai acontecer, porque não existe pressuposto para que ele aconteça. Tá, mas no caso seguinte, o Estado pleiteando a anulação, solicitando que não seja homologada a terra indígena. Precisaríamos de novos laudos antropológicos, enfim? Qual seria a questão? Na realidade, voltaríamos para onde? Renato Igor, tudo vai depender do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo declarar a inexistência dos direitos territoriais dos índios aqui do Morro dos Cavalos, a questão está pacificada e os índios... Porque é importante deixar claro aqui, professora, que ninguém está dizendo também que declarou que não existe terra indígena tradicional, os índios têm que ser retirados imediatamente dali, porque existem outras modalidades de terras indígenas. A União pode comprar terras e, como comprou, até a reportagem do DC evidenciou isso, com compensações financeiras, comprou terras em Major Gercino, comprou terras em Maruí, voltaram, índios foram deslocados para essa região, mas continuaram no Morro dos Cavalos. Então, essas são situações que dependem aqui, sim, do DENIT, do IBAMA, da FUNAI, que são órgãos federais. Renato, seria importante colocarmos aqui também de que a Fiesc fez um estudo que, mesmo que seja aprovado esse ano ainda, tudo isso, e que nós pudéssemos ter um início de obras... É possível de acontecer isso. O início de obras, nós não teríamos isso pronto antes de 3 anos. Então, você imagina o que vai acontecer no sul do estado, né, quando já temos, logicamente, trechos grandes do trecho sul prontos, que já foram entregues e tal, mas que chega em determinados momentos e em determinados pontos, a ponte de Laguna que vai ficar pronta, essa obra vai de vento em popa. Temos lá em Tubarão ainda o problema do formigão, tá com problema, né? Temos aquela ponte do rio também, lá de Tubarão, que também tem problema. Quer dizer, então não podemos vislumbrar aqui nada pronto antes de 2017. Imagina 2 túneis, 3 anos, nem pensar. E o que vai acontecer até lá, né? É lamentável. Renato Igor, posso usar a palavra? Obrigada. Gostaria de colocar alguns dados importantes para a gente pensar. Primeiro, procurador, é que a PGE, talvez 2 anos atrás, solicita um parecer à UDESC, a antropólogos da UDESC, para fazerem um estudo sobre todo o processo demarcatório relacionado à terra indígena Morro dos Cavalos. Esses antropólogos fazem esse estudo, se exaram parecer, se vota por unanimidade no departamento da UDESC, que é uma universidade estadual, não é, a favor do procedimento demarcatório desde o seu início, quer dizer, desse atual laudo, ou seja, a formação do grupo técnico em 2001, a elaboração do relatório circunstanciado de identificação e delimitação de terra indígena no ano 2002 e, por consequência, a publicação no Diário Oficial da União do seu resumo, não é? Todavia, a Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina continuou com uma posição, o senhor mesmo colocou que fez o estudo de todo esse processo, não é? Com a posição, e inclusive embasada no ano de 1988, até quero lhe lembrar que o senhor não me respondeu a pergunta, se é do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, porque eu brincava em relação ao dia 5 de outubro. Outra questão que o Renato Igor levanta é relacionada à feitura, à elaboração de laudos. E eu quero dizer que uma das reportagens dessa série fala de um laudo solicitado pela Fátima, não é? Que ficou pronto, foi entregue em março, parece, que é justamente sobre o procedimento demarcatório. Eu pergunto, por que a Fátima, que é um órgão estadual, e com que dinheiro, então, se pagou esse laudo, não é? Para o processo, para o processo
que está hoje com o ministro Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal. Ah, então tá. Essa é uma questão importante, né? Que a gente vai retomar depois do intervalo, entendi. E pelo que eu estou entendendo é o seguinte, né? Então, de um lado o Estado pede anulação do processo de demarcação, da homologação da terra, e de outro lado solicita um laudo. Até porque a Fátima não é um órgão do governo do Estado. Sim, sim. Nós vamos para o intervalo. Então, vamos fazer o seguinte, então, professor, nós vamos para o intervalo agora e em instantes estaremos aqui de volta. Até já.